Hare Krishna, bem-vindos a todos. Nosso mestre espiritual, Srila Prabhupada, antes das aulas, ele sempre canta essa canção, Jaya Radha Madhava, que está aqui. Quando a gente está assim, fazendo mantra, alguém que está liderando canta a primeira linha e todo mundo pode repetir. E esse mantra é muito especial porque é uma descrição assim, das atividades de Radha e Krishna, Madhava, no mundo espiritual. Então, mesmo que a gente não entenda, alguns de nós, espero que vocês sintam assim a potência espiritual dessa canção. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Janna Vala Girivardhari Jaya Janna Yashodanandana Rajajanna Ranjana Yashodanandana Rajajanna Namonatira Vannachari Namonatira Janna Vala Yashodanandana Rajajanna Namonadira Krishna Hare Krishna
Jaya Jai Jagannatha Jaya Jaya Jagannatha Jaya Jaya Baladev Jaya Subhadra. Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Srila Prabhupada. Radha Madhava Ki. Então hoje eu escolhi esse verso, que é um verso muito famoso, um verso muito importante da Bhagavad Gita, e eu estou usando ele para ilustrar o assunto que eu quero falar hoje, que eu dei o título de Por que Hare Krishna? Eu vou falar um pouco mais de qual que é essa reflexão, né, durante a minha exposição hoje aqui, né? E a ideia é exatamente assim, entender o que é esse Hare Krishna como mantra, o que é esse Hare Krishna como uma pessoa que pratica, né, que ela é conhecida como, olha o Hare Krishna ali, onde que está esse Hare Krishna na cultura, o que é essa cultura, o que é esse movimento que popularmente é conhecido como Hare Krishna, mas que na verdade ele faz parte de uma cultura muito grande. Então é para a gente refletir e esclarecer a posição para quem está chegando do que é o Hare Krishna e para nós que estamos tentando ser Hare Krishnas, entender um pouco mais da nossa função dentro da sociedade. Então essa é a proposta, e aí eu escolhi esse verso hoje, que eu tive a honra de aprender com a minha guru Rajini Singh. I had the opportunity to learn from you the way of chanting. Então eu vou pedir a Radini para cantar primeiro, então, para a gente repetir. Yashriyasamnishchitam bruhitame Shishyasteham shadimam tvam prapannam Shishyasteham shadimam tvam prapannam Karpanyadoshopahatasvabhavah Karpanyadoshopahatasvabhavah Prichhami tvam dharma sambhudachetah Prichhami tvam dharma sambhudachetah Yacheyasyanishchitam bruhitan me Yacheyasyanishchitam bruhitan me Shishyasteham shadimam tvam prapannam Shishyasteham shadimam tvam prapannam. One more time. 3 times. Kali Yuga. Karpanyadosho. Come on. Karpanyadosho. Pahatasvabhavah. Pahatasvabhavah. Karpanyadosho pahatasvabhavah. Karpanyadosho pahatasvabhavah. Prichhami tvam dharma sambhudachetah Prichhami tvam dharma sambhudachetah
Yashayasyan nishchitam bruhi tanme. Yashayasyan nishchitam bruhi tanme. Shishyasteham Shadimam tvam prapannam. Shadimam tvam prapannam. And chant once fully, you don't have to repeat. Okay? Karpanya dosho pahata svabhavaha. Prichhami tvam dharma sammuda cheta. Yashayasyan nishchitam bruhi tanme. Shishyasteham shadimam tvam prapannam. Algum devoto quer cantar? Alguma pessoa? Depois dessa, não? Então aproveito a oportunidade para dizer que a Aradini, ela é a minha guru de sânscrito desde 2017, porque o próprio Krishna colocou a Aradini na minha frente na rua. It was our meeting in the middle of the street, right? E aí um olhou para o outro e falou exatamente isso, Hare Krishna, e ela, indiana, assim, no meio da rua, do nada. Desde 2017 eu venho aprimorando meu sânscrito com ela, porque faz parte do meu trabalho como músico transcendental, né? A gente tem o Vrindavana e outros trabalhos que eu faço com a Hatha Yoga, e a gente tem que estar sempre se qualificando, né? E aí a gente tem um estudo, agora, proposto por ela, já tem 1 ano, 2 anos que a gente está fazendo, que é o estudo do Vishnu Sahasranama, que é uma oração muito importante, é um mantra de 1000 Sahasranama, nomes de Vishnu. E a gente, sexta-feira, on Friday, we reached the 40 shloka, a gente já está quase chegando na metade, e é muito poderoso, porque vocês imaginem que essa oração, na verdade, a gente está aprimorando o sânscrito, já estudando isso, mas é o momento em que Bhishma Deva, no Mahabharata, está deitado na cama de flechas, abandonando, prestes a deixar o planeta, como Shri Krishna falou aqui, né? Abandonando o corpo, e Krishna chega diante dele. Então é a glorificação dele para Krishna no meio do campo da batalha de Kurukshetra. Esse é o famoso Vishnu Sahasranama. E nós estamos firme e forte, né, Radini? Então, se ninguém quer cantar, eu vou ler a tradução desse verso. Vamos repetir palavra por palavra? Karpanya, da avareza. Dosha, pela fraqueza. Upahata, sendo afligido. Swabhava, características. Prichhami, pergunto. Tvam, a ti. Dharma, religião. Samudha, confuso. Cheta, no coração. Yat, que. Shreya, melhor. Syat, pode ser. Nishchitam, certamente. Bruhi, dize. Tat, isso. Me, para mim. Shishya, discípulo. Te, teu. Aham, sou. Shadhi, apenas instrui. Mam, me. Tvam, a ti. Prapannam, rendido. Agora, estou confuso quanto ao meu dever e perdi toda a compostura devido à reles fraqueza. Nesta condição, peço-te que me digas certamente o que é melhor para mim. Eis que sou teu discípulo e uma alma rendida a ti. Por favor, dá-me tua instrução. Vamos repetir? Agora, estou confuso quanto ao meu dever. E perdi toda a compostura. Devido a reles fraqueza. Nesta condição, peço-te que me digas certamente o que é melhor para mim. Eis que sou teu discípulo
e uma alma rendida a ti. Por favor, dá-me tua instrução. Significado dado por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Gente, eu peço agora que realmente preste atenção nesse significado de Prabhupada, porque é muito profundo. Pelo próprio processo da natureza, todo o sistema de atividades materiais é uma fonte de perplexidade para todos. A cada passo há perplexidade. Razão pela qual convém que a pessoa se aproxime de um mestre espiritual genuíno, que lhe possa oferecer a orientação apropriada para alcançar o propósito da vida. Todos os textos védicos nos aconselham a nos aproximarmos de um mestre espiritual autêntico para nos libertarmos das perplexidades existentes na vida, que surgem contra a nossa vontade. São como um incêndio na floresta que de alguma maneira tem início sem ter sido ateado por ninguém. De modo semelhante, a situação do mundo é tal que as perplexidades da vida aparecem automaticamente, sem que queiramos tal confusão. Ninguém quer o incêndio, mas ele ocorre e ficamos perplexos. A sabedoria védica, portanto, aconselha que, para solucionar as perplexidades da vida e para entender a ciência da solução, a pessoa deve aproximar-se de um mestre espiritual que esteja na sucessão discipular. Aquele que tem um mestre espiritual autêntico está em condição de saber tudo. Ninguém deve, portanto, permanecer nas perplexidades materiais, mas a todos convém aproximar-se de um mestre espiritual. Este é o significado deste verso. Quem é o homem imerso em perplexidades materiais? É aquele que não entende os problemas da vida. Na Brihad Aranyaka Upanishad, 3.8.10, o homem perplexo recebe a seguinte descrição: Yovaitat aksharam gargyavidit vasmalokat praitisa kirpanaha. Ávaro é aquele ser que, estando na plataforma humana, não soluciona os problemas da vida. Então deixe esse mundo como cães e gatos, sem compreender a ciência da autorrealização. Esta forma de vida humana é uma dádiva muito valiosa para a entidade viva, que pode utilizá-la para resolver os problemas da vida. Portanto, quem não faz o devido uso desta oportunidade é avarento. Por outro lado, há o Brahmana, ou aquele que é assaz inteligente para utilizar este corpo para resolver todos os problemas da vida. Ya etad aksharam gargi vidit tvasmal lokat praitisa brahmanaha. Os kripanas, ou ávaros, vivendo sua concepção material, perdem seu tempo com excessiva afeição pela família, sociedade, país e etc. Devido à doença da pele, é frequentemente apegarem-se à vida familiar, ou seja, a esposa, filhos, maridos e outros membros. O Kripana pensa que é capaz de proteger da morte os membros de sua família. Ou pensa que sua família ou a sociedade em que vive pode salvá-lo das garras da morte. Tal apego familiar pode ser encontrado mesmo em animais inferiores, que também cuidam dos filhos. Sendo inteligente, Arjuna podia compreender que sua afeição pelos membros da família e seu desejo de protegê-los da morte eram as causas de sua perplexidade. Embora pudesse compreender
que seu dever de lutar o aguardava, ainda assim, devido à reles fraqueza, não conseguia cumprir seus deveres. Por isso ele pede que o Senhor Krishna, o mestre espiritual supremo, dê uma solução definitiva. Ele se apresenta a Krishna como discípulo e quer parar com conversas amigáveis. Os diálogos entre o mestre e discípulo são sérios. E agora Arjuna quer falar muito seriamente diante do mestre espiritual conceituado. Krishna é, portanto, o mestre espiritual original que transmitiu a ciência da Bhagavad Gita, e Arjuna, o primeiro discípulo dedicado a compreender o Gita. Como Arjuna compreende a Bhagavad Gita, está declarado na própria Gita. Todavia, todos os eruditos mundanos explicam que ninguém precisa submeter-se a Krishna como pessoa, mas ao não nascido que existe dentro de Krishna. Não há diferença entre o interior e o exterior de Krishna. E aquele que não captou essa compreensão só faz tolices ao tentar entender a Bhagavad Gita. Srila Prabhupada aqui. Om. Eu vou cantar uma oração para os nossos mestres espirituais, mas eu gosto de cantar mantra. Om Ajnana Timirandasya Yanam Janam Shalakaya Chaksharam Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manovishtam Staptam Yena Bhutale Swayam Rupa Karavayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagna Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadatam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagna Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavana Ishwari Vrishabhanu Sutidevi Pranamani Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vyaivacha Patitaram Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Tinamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavari Paschachari Shatarine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Radhanath Swami Tinamine. Só para criar um clima. Não consigo descobrir. Não, esse já é o próximo. Agora estou confuso quanto ao meu dever e perdi toda a compostura devido à reles fraqueza. Nesta condição, peço-te que me digas certamente o que é melhor para mim. Eis que sou teu discípulo e uma alma rendida a ti. Por favor, dá-me tua instrução. Então, esse é um momento na Bhagavad Gita. Não sei, tem alguém vindo a primeira vez? Uau! Bem-vindos, legal. De BH mesmo? Você também? Bem-vindos, de alguma forma vocês chegaram até aqui. Às pessoas de casa, muito obrigado. Com as suas bênçãos, né? Pela oportunidade, né? De nesse dia especial, imagina, um dia de glorificação à primavera e Sarasvati. A gente canta esse mantra para Prabhupada, né? Namaste Saraswati Devi. Né? A personalidade, assim, a personificação
das artes, das ciências, da educação, e hoje a gente está podendo estar falando sobre a Bhagavad Gita, que é um super tratado filosófico, espiritual. E aqui, o que está acontecendo é que tem essa grande guerra, e Arjuna, o guerreiro, está diante dessa grande batalha que vai começar. E ele que está falando, estou confuso quanto ao meu dever. Ele está em perplexidade. Eu não sei quem de vocês já esteve diante de uma guerra, ou uma guerra real, assim. A minha visão da Bhagavad Gita, na verdade, eu me coloco sempre no lugar de Arjuna. Eu não leio a Bhagavad Gita como aquele guerreiro Arjuna que está numa batalha. Eu leio a Bhagavad Gita assim, nossa, olha eu aqui diante dessa guerra que é essa guerra material, esse tanto de perplexidade, de desafios que está sendo apontado aqui, e que pode se manifestar, essa guerra, ela pode se manifestar de diversas formas. Mas Arjuna, ele está literalmente numa guerra, e esse verso, ele é muito especial, como eu disse, porque é um momento que ele vê que ele, assim, chegou no ponto de, Krishna, por favor, eu não sei mais o que fazer, chegou no limite. Eu me rendo a você, por favor, me instrua. Então, Prabhupada começa o significado falando da importância do mestre espiritual, de alguém que está mais avançado. O que é o mestre espiritual? O que é o mestre? O mestre é alguém que tem a maestria em alguma ciência ou em alguma arte. Então, se você quer aprender música, por exemplo, você vai até um mestre de música, que é o quê? É uma pessoa que está avançada, já passou muita experiência, teve muitas visões, ele executa aquilo muito bem, você confia para você ver, você fala, não, ele toca, então você pode me ensinar? E aí você rende, me dá a instrução. E o bom discípulo, a gente sempre fala isso, a gente que é professor, é aquele que ouve a instrução, porque muitas vezes o mestre dá a instrução e a pessoa, a gente fala na linguagem do templo, especula, A gente fica tentando achar que a gente sabe mais que o mestre. E quem é mestre em alguma coisa, sabe que é até engraçado, Uma pessoa que está, assim, muito longe da jornada que você passou, você olha e você vê que ela está tentando achar que ela sabe mais que você. É complicado. Então aqui Arjuna, ele está realmente se rendendo. Tipo assim, olha, eu não sei. Então o mestre é aquele que tem a ciência mais avançada de alguma coisa. E o mestre espiritual é a pessoa que já caminhou nessa jornada, ele andou muito na frente na ciência. O que é a ciência espiritual? A ciência da alma. Essa é a ciência espiritual. Não é as ciências materiais. É uma ciência que, assim como todas as outras, ela tem seus estágios, A sua, como que fala isso? A sua comprovação, a sua metodologia, de pesquisa, os seus... como é que fala? As fases do processo bem definidas. Então, a vida espiritual, apesar da gente, por ser muito sutil, a gente achar que não, mas não é ciência. Não, é uma ciência. Só que a ciência espiritual é uma ciência que começa a partir do fenômeno, do mundo manifesto, material, mas que começa a ficar mais sutil. Então, ela começa a perfurar as camadas, da grosseira, de você entender o que é uma causa e efeito de, sei lá, da água do estado sólido se tornar líquido, e você faz uma pesquisa naquilo e você entende como funciona depois, através de uma visão, você aprende com quem viu. A ciência espiritual é assim, ela vai transformando a nossa percepção da vida, desse gelo material, que é essa manifestação mais física e grosseira, para mundos sutis, assim, tipo, entende que mesmo o gelo e o gás, eles têm a mesma composição, porém, eles estão em estados diferentes. E o mestre espiritual, ele consegue ver isso que está muito além. Então, esse processo de se render ao mestre espiritual é o que está sendo mostrado nesse verso. Arjuna quer uma solução para, como disse Prabhupada aqui, todos os problemas materiais. Não é hoje eu estou com problema no meu trabalho, eu estou com problema no meu relacionamento, eu estou com problema de saúde, eu estou com problema... Cada um desses que eu citei são problemas. Mas Prabhupada me falou que a ciência espiritual é para você resolver um ou outro problema. A ciência espiritual é para você resolver todos os problemas da sua vida.
todas as perplexidades e dúvidas que você está. Então, como que eu vou ter certeza qual que é esse mestre espiritual? Assim como você tem a certeza do mestre de qualquer outra coisa. Ele manifesta aquilo que ele sabe. Então, assim como você vai no show de um mestre, eu estou dando um exemplo de músico porque eu sou músico, e você olha e fala, uau, ele realmente está tocando, ele tem a técnica, ele tem, né, ele está manifestando aquilo. O mestre espiritual, assim como Srila Prabhupada e tantos outros da nossa linha, eles manifestam uma vida que tem essa, que manifesta, uau, olha, que expressa essa ciência, ele sabe. Então você se rende a ele. Né? É aí que eu quero chegar. Por que eu denominei esse encontro de hoje como porquê? Então, nós estamos falando de mestre espiritual, pode ser qualquer mestre espiritual, né? Se ele for autêntico e genuíno, as duas palavras que apareceram no significado, sim, pode ser qualquer pessoa, ele se manifesta de várias formas, né? Porque no final, o mestre espiritual original, como foi falado por Prabhupada, é o próprio Krishna que falou a Bhagavad Gita. De onde que veio essa ciência? Quem foi o primeiro que enxergou, né? Que fez a experimentação e voltou e contou para quem? Qual que é essa sucessão discipular que chama, né? Tipo, o conhecimento vai passando de um para o outro. Então aqui revelou que é o próprio Krishna. E o meu ponto é, por que nós, que somos buscadores espirituais, e existem muitas tradições espirituais no planeta, muitas culturas, por que Hare Krishna? Não é uma pergunta interessante que eu fiquei pensando? Porque assim, não sei, cada um de vocês aqui, eu sempre faço essa pergunta, como que você chegou até aqui, né? Porque assim, a primeira vez que aí cada um reflete na sua experiência pessoal, a primeira vez que você viu um Hare Krishna, qual foi a sensação dentro de uma sociedade igual a que a gente está? Para mim foi muito exótico. Ah lá, o pessoal já está rindo aqui. Por causa da comida você chegou. Cada um chega de alguma forma. Mas eu falo assim, a primeira vez que você viu, às vezes você viu a primeira comida, mas você não viu a comida sozinha, ela estava com alguém, não? Estava com um devoto Hare Krishna. Estava brincando e chamou vocês. Tá, mas a primeira vez que você viu esse devoto, você ficou só de olho na comida ou você achou ele estava como? Assim, ele estava vestido de Hare Krishna? Porque isso é uma coisa que eu quero falar. Tipo, é só quem veste Hare Krishna que é Hare Krishna? Como é isso? Ele estava de olho na comida, você nem sabe quem é. Poxa, a comida trouxe. Bem focado. É porque pra mim, gente, olha, eu juro pra vocês, e tá gravando é até comprometedor, mas quando eu vi, eu falei, gente, isso é muita loucura. Porque, né, o Zé tava na rua assim, Hare Krishna, Hare, cantando e dançando no meio da sociedade, sabe? Tipo, que viagem é essa, né? E essas roupas também, né? A gente fica brincando entre nós aqui, Vantya Kalpa e tudo, tipo assim, estilo fraldão, sabe? Tipo essas fraldas e esse cabelinho, né? Tipo, a minha primeira reação foi, tá louco, nunca vou chegar nem perto disso aí. Você achou bonito? A primeira vez que eu vi Aí. devoto, eu tinha Kamalat com um bebezinho no colo, um devoto para me ajudar, que arrebentou minha sandália. Eu falei, gente, que coisa interessante, que bonito isso. Eu achei bonito. Aí, tá vendo? Eu achei estranho, ela achou bonito. Eu achei muito bonito. Hoje eu concordo com você, eu acho bonito. Olha pra você ver. Cada um tá numa posição, né? Você já tá numa posição legal, assim, de visão. Porque isso é um ponto muito interessante também, né? A forma como a gente vê o mundo e as coisas é através da lente que está dentro do nosso coração, assim, da nossa consciência. Né? Então, o que eu vi que era exótico, estranho, você achou bonito. Então, quando você acha uma coisa bonita, a tendência que você tem de aproximar é melhor. Tipo, se você quer estar perto, eu queria estar longe, que eu achei muito estranho. Claro. Então, essa que é a minha reflexão, assim, o que esse povo, o que essa cultura veio fazer num lugar igual ao nosso? Né? Agora aqui eu vou falar Belo Horizonte, Brasil, mas assim, que invadiu o mundo ocidental, né? Qual que é a função disso? Aí, por isso que eu trouxe 3 pontos desse Hare Krishna. Por que Hare Krishna? Por que vocês chamam Hare Krishna? Por que vocês cantam o mantra Hare Krishna? Por que vocês
são conhecidos como Hare. O que é ser Hare Krishna? Então esse é o primeiro ponto que eu quero falar. A nossa tradição, que é essa linha de mestres espirituais, que dentro da própria Bhagavad Gita não começou nesse momento que Krishna fala diretamente para Arjuna, porque tem um momento na Bhagavad Gita que Krishna revela para Arjuna o seguinte: Arjuna, essa ciência espiritual já foi falada por mim no início da criação. Eu falei para Brahma, e Brahma falou para os seus filhos, e para os seus netos, e o Deus do Sol, e os reis das dinastias, mas, pelo tempo, essa ciência parece ter sido perdida. E agora, nós estamos aqui no planeta Terra, na Batalha de Kurukshetra, e eu estou te falando novamente essa ciência espiritual. Qual que é o princípio básico dessa ciência espiritual? Tudo que existe nessa vida manifesta que a gente está vivendo, e inclusive Prabhupada focou muito sobre a forma de vida humana, porque existem 8 milhões e 400 mil espécies de vida, segundo os Vedas. E a espécie humana, como Prabhupada falou, é muito especial, muito valiosa. E qual que é o princípio para a gente entender isso? Toda essa manifestação, ela é temporária, mas existe algo que permanece eterno, que é a alma. Que alma? A alma espiritual. Ela tem essa outra qualidade, que não é material. Qual que é a diferença entre matéria e espírito? Matéria é aquilo que é temporário. Ela nasce, ela dura por um tempo, ela pode dar até frutos, mas ela vai envelhecendo e morre. Passa, some. A qualidade espiritual é que é eterna e perene. Então, a ciência espiritual é a ciência que trata dessa parte eterna e perene. E entende a parte transitória a partir dessa lente, dessa perspectiva. Então, essa é a nossa ciência. Essa cultura já está ali acontecendo e Krishna retoma isso. Então, tudo que a gente está estudando aqui, essa batalha, só datando, aconteceu há 5.000 anos atrás, de onde a gente está. Né? Então, de lá para cá, ela foi se mantendo através de alguém contou para alguém, alguém contou para alguém, alguém contou para alguém, para a gente entender essa ciência. Então eu quero falar o seguinte: por que essa ciência hoje, né, ela é Hare Krishna? Ela está num contexto muito anterior, que a cultura é chamada de Sanatana Dharma. Ou seja, o Dharma, ele é a natureza de uma coisa. Qual que é o princípio fundamental? Para que uma coisa existe? Isso é o Dharma. E Dharma é uma coisa, agora Sanatana Dharma é qual que é a natureza ou a ocupação eterna de uma coisa. Por isso que Dharma se aplica a funções dentro do mundo manifesto, material, sociedade, e o Sanatana Dharma ele aplica de uma perspectiva mais elevada a essas funções e coisas além ainda, relações com outros níveis de existência. Então, quando essa cultura chega aqui, essa cultura Sanatana Dharma, ela já está no planeta. Então, na Ásia, é onde isso ainda prevalece, e hoje muito na Índia. Por isso que a Índia é famosa por essa cultura. Mas, Prabhupada, essa ciência, ela vai passando através de várias correntes. E uma das correntes, assim, é do próprio Vishnu, que é Deus na cultura do Sanatana Dharma. Ele é Vedanta Krit Vedavid Evacharhan. Tipo assim, todo conhecimento que é conhecido como Veda, e por isso que a cultura espiritual é conhecida como a cultura védica, que ela compila todos os conhecimentos, todo esse conhecimento serve para você conhecer o propósito final do porquê que você conhece esse conhecimento. Qual que é o propósito da vida? Para que eu estudo tanto? Existe um final nisso. Qual que é? Conhecer a nossa natureza, quem nós somos, qual que é a nossa origem, quem é Deus, de última análise, né? E aí, Vishnu explica isso para algumas pessoas próximas dele, que é o filho, o neto, né? Brahma, a esposa, Shri, Lakshmi, Rudra, né? Que vem de Brahma também. E aí vão criando vários grupos de corrente de sucessão discipular que trazem o conhecimento espiritual. São conhecidos como sampradayas, grupos, tribos, coletivos, comunidades. E de Brahma
vai descendo uma linha assim muito grande que chega até Madhvacharya. Século XII a gente tem esse registro. Madhvacharya, e depois vai na Gaudiya, lá no século XV, Chaitanya, que é onde vem a linha de sucessão pelo lado do Chaitanya, os Goswamis, e aí Jagannath Das Babaji e Bhaktivinoda. Eu estou falando os nomes aqui, pode ser meio complexo, mas só para eu lembrar também. Bhaktisiddhanta, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, e nessa concepção de Vishnu, quando Krishna manifesta na Terra, os sábios reconhecem ele como Vishnu. E Chaitanya, no século XV, eu estou tentando localizar, assim, é uma história muito longa, como vocês podem ver, né, do início da criação, mas ele reconhece, nas Upanishads, já traz o mantra Hare Krishna. Então esse é um ponto. Essa escola filosófica que mantém esse conhecimento e que vive esse conhecimento e que expressa isso na cultura, em tudo que faz, né? Essa ciência espiritual, ela não é uma coisa que você faz dentro do templo, que você fica só ali no templo, que você, sabe? A ciência espiritual que a gente trabalha, ela atua em todas as áreas da nossa vida. Então é em tudo que você come, em tudo que você, a forma como você consome as coisas da sua cultura, suas roupas, né? Assim, bem a grosso modo, as marcas que você escolhe. Se você é consciente, você vai ficando cada vez querendo participar de forma mais colaborativa com a sociedade. Então você não sai consumindo qualquer coisa. Você percebe bem o que é que você está consumindo, o conteúdo que você consome, né? O que você está enchendo a sua consciência para você participar, né, da sociedade. Então tudo isso entra. Tudo isso, a consciência se aplica. E o mantra que mantém essa consciência na nossa escola é o Hare Krishna. Então esse é um ponto. Quando o Prabhupada chega do Oriente para cá, ele vem cantando Hare Krishna. Então, um dos motivos que a gente é conhecido como Hare Krishna, por que Hare Krishna? É porque a Lilesha, ele falou isso na aula passada, o mantra Hare Krishna ficou muito famoso. E ele entrou dentro da cultura em vários níveis. Assim, na época de Prabhupada, a coisa ficou tão grande que a cultura popular começou a manifestar. Então, tipo assim, foi para os filmes, né? Foi para os festivais de música. E aí ficou famoso. Poxa, os Hare Krishna. Então, por que Hare Krishna? Essa já é uma primeira perspectiva. Porque existe uma escola filosófica, então qual é a primeira resposta, né? Existe uma escola filosófica que vem do próprio Vishnu, que é Deus, que descende no universo, atinge o planeta Terra, vai passando uma corrente de mestres espirituais e chega até o Ocidente na década de 60 e 70 cantando Hare Krishna. Então, por isso é que essa cultura é conhecida como Hare Krishna. E muitas pessoas não entendem, elas acham que o Hare Krishna surge agora, né? Só que ela não entende a linha de onde que surgiu isso, tá? Então, na verdade, o nosso nome, para a gente se localizar nessa corrente dos grupos, as tribos, né, as famílias, nós somos da Brahma, Madhva, Gaudiya, Sampradaya, ou o grupo que passou por Gauda, que é a região de Chaitanya ali, a Gaudiya, Madhvacharya, que a gente teve a honra ali de ir em Udupi, né, no sul da Índia, e vai até Brahma. Entre isso são vários mestres. Assim. Brahma é o primeiro ser criado do universo. Ele nasce da lótus do umbigo de Vishnu, né? E a gente conhece muito bem esse nome no Brasil, porque é o nome de uma cerveja famosa aqui, Brahma, né? E Brahma significa espírito, né? Assim, Brahman, é energia espiritual. Isso é uma coisa que eu quero falar também. Então, olha para você ver. Então, quando vocês daqui saírem e falam assim, poxa, eu conheci um pouco os Hare Krishna, vocês já vão saber que não é uma coisa que está acontecendo agora. Que tem uma linha muito antiga que traz esse mantra e que se manifestou agora como essa cultura popular conhecida como Hare Krishna. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer de onde que vem essa expressão, por que nós somos conhecidos assim. Aí um outro ponto que eu queria deixar as pessoas, tanto quem está aqui já está ciente disso, mas para a gente relembrar, e para quem está vindo conhecer,
Mas beleza, eu gostei dessa filosofia da alma eterna espiritual e que vocês aplicam esse conhecimento espiritual que eu até não falei muito hoje ainda, mas que é um cultivo, né? Tipo, você sabe que você é uma alma eterna, você sabe que tudo que está existindo está ligado a esse princípio espiritual eterno, então você se relaciona, você vive bem com isso. Essas práticas suas eu gostei. Então, para mim ser Hare Krishna, eu preciso de usar essa roupa que vocês estão usando, que as meninas estão usando, sabe? A cultura espiritual, ou melhor, essa cultura espiritual se manifestou através de uma cultura social, através da sua vestimenta, da culinária. Então, para mim ser Hare Krishna, eu tenho que vestir essas roupas que as meninas usam e vestir essas roupas que os homens usam. Eu preciso raspar meu cabelo e deixar esse tufinho que você deixa aí? É isso que eu preciso para ser Hare Krishna? É isso que eu preciso para encontrar o meu mestre espiritual? Então eu trouxe essa reflexão hoje. Não. Isso não é ser Hare Krishna. Tem uma parte da cultura, e isso é em todas as tradições de um modo geral, né? Que você... E é muito interessante que tem muitas culturas que elas fazem o ritual. Então eu vou para um ritual Hare Krishna. O que é ir para um ritual Hare Krishna? Eu vou mofar. É igual Power Rangers. Eu vou para um ritual específico de uma cultura. Então eu vou me vestir. Nossa, tem uma expressão muito chique no mundo ocidental. Dress code. O código de vestimenta. Você vai para um casamento. Você vai fino, se o casamento exigir. Você vai para uma reunião de negócios. A não ser que você seja muito quebrando tudo e chega lá com uma havaianinha, um shortinho, o cara olha e te respeita, né? Tipo, o cara é cabuloso. Mas assim, no mais, a gente tem esse dress code na sociedade. Por quê? Porque o dress code, ele cria o ambiente psicossocial da coisa. Eu estou num ambiente de reunião, eu estou num casamento e todo mundo está tão elegante. Nossa, nunca te vi assim. Você é minha amiga há tantos anos. Uau, hein? Você botou aquele brinco que você nunca colocou. Então você participa de uma maia, de uma magia mesmo. Existe uma magia. Você cria um ambiente para quê? Para você expressar socialmente aquele momento. Você cria a gente chama de sanskara, impressões. Você cria um ambiente e você vive aquilo. Então você também, assim como outras religiões, você cria um ambiente Hare Krishna. Mas assim como todas as escolas espirituais autênticas, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? O templo, a gente meio que criou o ambiente Hare Krishna. Mas todas as religiões têm isso, mas todos os caminhos espirituais genuínos e autênticos não tem que ser o momento do ritual. Porque quando eu vou lá, eu sinto uma energia e eu entro num estado de consciência que eu entendi tudo. Mas assim que eu saio de lá, não tem mais. Cadê o Hare Krishna? Hare Krishna? Não. Aí chega aqui dentro, Hare Krishna! Aí vai lá para fora. Você não é Hare Krishna? Tô sem meu tufinho de cabelo, raspei. Tô sem minha roupa, tô sem meus poderes. O martelo do Thor. Tô sem a criptonita é o contrário, né? O que tira... pois é. O mundo material e social, ele é a criptonita, meu amigo. Ele tira seu poder espiritual. Os devotos mais avançados sabem disso. Quem está fluindo mais na energia espiritual, que é Daivi Prakriti, né? Que você entra... Essas práticas espirituais, essa discussão dessa eternidade da alma, essa prática da eternidade da alma, fazendo bem seu trabalho na sociedade, tipo assim, meu trabalho, eu não estou trabalhando porque eu tenho que pagar minhas contas. Eu estou trabalhando porque eu faço parte disso aqui, a minha função é essa, e eu vou fazer ela melhor, porque eu estou oferecendo isso, não é para a sociedade, meu amigo. Eu estou oferecendo isso para um ecossistema gigante, que se eu for muito avançado, eu vou ver que ele é, adorei essa palavra que eu usei ontem, numa fala que eu fiz, interuniversal. E eu vou chegar, eu estou servindo isso aqui. No final, na real mesmo, eu vou ser bem direto para o pessoal mais novo aqui, eu vou servir isso para Deus. Eu estou oferecendo meu serviço para a fonte da minha vida, que me deu o que eu tenho, que me deu o que eu sou, e eu vou fazer o melhor que eu tenho para Ele.
Essa é a consciência. Olha como que é, sabe? Não, mas eu sou um ser espiritual, estou lá no templo, lá é uma coisa. Agora, e no seu trabalho, você é esse ser espiritual que está fazendo... Porque assim, na real, no mundo ninguém vai ver o que você está fazendo. Você é mais um profissional. Agora, você lá dentro, você está com essa consciência. Por isso que nós somos conhecidos como Movimento Internacional para a Consciência de Krishna. A gente está sempre em movimento. Tipo assim, o que você precisa? Me adapto. Sou tipo, como o Bruce Lee falou, viralizou um vídeo do Bruce Lee. Eu sou tipo a água. O que você precisa? Você viu esse? O que você precisa? Estou fazendo, estou servindo, mas eu estou consciente que qualquer atividade que eu estou manifestando aqui fora, que vocês estão vendo, eu estou fazendo como uma oferta para Deus. E é por isso que a vida espiritual, ela é muito sutil, ela é muito silenciosa, ela é, para muitos, mística, você não consegue ver. Ela está acontecendo. Ela é, eu gosto de chamar assim, a relação com Krishna, ele é um amante silencioso. As relações, elas são, sabe, ninguém está vendo nada. E você está ali, ó, cultivando aquilo. Tipo, eu quero me aproximar dessa... Porque, gente, olha, eu vou falar para vocês. Uma das coisas que o Hare Krishna tem é que ele entende Vadanti tatatvavidas tatvam yadyanam advayam brahmeti paramatmeti bhagavan iti shabdyanti. Significa que os transcendentalistas, os buscadores, sabe? A pessoa que chegou na forma de vida humana, questionando, tentando entender o propósito da vida, porque essa é a meta, entender o que está rolando, que sou, de onde vim, para onde vou, o que é que está acontecendo aqui, as perguntas fundamentais. O transcendentalista, ele consegue entender a realidade espiritual de várias formas. A primeira delas, a cerveja, Brahman. Vocês vão lembrar? Brahman. O que é Brahman? Energia espiritual. Quantas pessoas vocês conhecem que têm conexão com Deus, que falam assim, Deus é uma energia de amor, de compaixão. Você consegue sentir, é uma energia. Ele é a natureza, ele é luz, tudo isso é Deus. Ele, sabe? Agora, alguns outros transcendentalistas, eles entendem isso também, mas eles entendem um outro aspecto. Deus, ele é suprapenetrante, assim, onipenetrante. Ele está em tudo. E ele está dentro de tudo que eu estou vendo que está vivo. Esse princípio vivo está lá dentro. Então é Paramatma, é a Atma, a alma, Param, suprema, a fonte, né? A fonte, Paramatma, está em tudo. Só que os Hare Krishna, eles são conhecidos como Bhagavatas. Por isso que a gente estuda Bhagavad Gita e também o Bhagavad Purana, ou Srimad Bhagavatam. O que é esse Bhagavata? Bhagavata vem de Bhagavan, que é um aspecto de Deus que tem muitas energias, muitas opulências, tem toda a riqueza, toda a beleza, toda a fama, poxa, Deus, tudo é supremo, tudo é absoluto, perfeito, eterno e não sei nem expressar, inefável, quando você não consegue mais expressar, é inenarrável, tipo isso, tudo isso é Deus. E a conclusão desse Bhagavan, dessa escola, é que ele é Bhagavan, ou uma pessoa. Deus é uma pessoa, ou seja, ele tem uma personalidade, ele tem nama, ele tem nome, por isso explica muito dos mantras, inclusive o que eu citei hoje no início, olha que interessante, Vishnu Sahasranama, ou seja, os 1000 nomes de Vishnu, ele tem muitos nomes, você pode ter certeza, assim como nós, tá? Entender isso é fácil, tipo assim, a minha esposa, as pessoas conhecem ela como Kamalakshi, mas eu, algumas vezes, chamo ela de Pli. Cara, e de onde que veio esse Pli? Foi uma corrente de sucessão discipular para chegar nisso aí. Entende? E é um nome místico. Vocês podem até ouvir eu chamando ela de Pli, mas vocês não vão saber o que é Pli. Entende? Então existem alguns nomes de Deus que são muito íntimos. São íntimos. E aí você tem que saber quem conhece esse aspecto, porque o nome revela uma qualidade. Porque
Você conhece Nama, você conhece o nome, depois você conhece Rupa. Quem que é? Pô, quem que é esse cara? Vamos trazer para nós aqui. Krishna. Uau! Quem que é esse Krishna? É aquele ali, tá atrás do quadro. Então você vê a forma dele. Rupa. Como que é a forma dele? Ele é um menino preto, bem azulado, usa uma peninha de pavão, toca uma flauta, veste um dote amarelo. E tem uma forma. Essa forma, como ela é uma forma de pessoa, a forma de pessoa é conhecida como Narayana, é um outro nome de Vishnu na cultura. Aquele que tem a forma humana. E é muito interessante isso, a gente tem isso no cristianismo, né? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Olha pra você ver. Tem muitas tradições que já reconheceram isso, né? E aí, essa forma, ela tem qualidades, guna. Então você vai chegando mais perto, né? Pô, essa pessoa, ela é fantástica, ela faz isso, ela faz aquilo. E depois, você entra num relacionamento, que aí você começa a desenvolver várias experiências. Você tem momentos com a pessoa que você vai ficar bem, tem momentos que você vai ficar mal, tem momentos que você vai estar junto, tem momentos que você vai estar separado, vai estar com saudade. Entende? É uma relação. E Deus é assim também. Essa é a escola Bhagavata, essa é a filosofia Bhagavata e essa é a filosofia Hare Krishna. Os Bhakti Yogis ou os Bhagavatas, né? Eles se relacionam com Deus dessa forma pessoal. Então isso é a nossa escola. Ah, o que é Hare Krishna? É aquele povo todo... Cara, essa é uma descrição muito comum. Você conhece Hare Krishna? Conheço! Aquele povo doido fica na Praça 7 ali, dançando, cantando, mantra, o dia inteiro. Eles dão uns docinhos gostosos? Sempre tem um docinho gostoso, né? Uma comidinha. Sim, são eles. Mas essa é a superfície do que é o Hare Krishna. O que está dentro disso? Por que esses doidos estão lá na Praça 7 cantando e dançando esse mantra sem parar? O que eles têm para fazer isso? Qual que é a consciência? A consciência é essa. Eles estudam essas histórias que remetem ao início da criação e eles realizaram que eles têm uma relação com Deus e eles querem cantar os nomes de Deus, que é Krishna, e por isso o mantra Hare Krishna. O que você está... Outra resposta. Por que Hare Krishna? Por que mantra Hare Krishna? Krishna, ele é um dos nomes, eu falei que ele tem vários nomes, né? Krishna é um dos nomes íntimos de Deus. Significa todo atrativo, e imagina, todo atrativo já significa que é onde todo mundo se encontra, né? Ele é um nome muito poderoso. É dito que Krishna colocou muito da sua potência assim, espiritual, assim, de energia nesses nomes. Por isso que o mantra dá essa energia espiritual, né? Então, quando você está cantando Krishna, que é um dos nomes dele, e Rama, que também é outro nome dele, que é a fonte de todo prazer. Então, fonte de todo prazer está eliminando todas essas perplexidades, essas misérias da vida. Então, o que você quer? Eu quero ser feliz. Eu quero ter prazer. Isso é bom. E Krishna, pô, ele é todo atrativo, não tem jeito, eu amo esse cara. Né? Tipo, cada vez que eu conheço mais dele, eu me apaixono mais. E é isso que acontece com os devotos. E é por isso que tem gente que está aqui há 40 anos. Não tanto. Kamalakshi, Narasimha, Alice, Falando de outra vida também. Abá, conheceu os Hare Krishna. Olha lá, Goku lá de Portugal. Tá aí, até hoje. Por que essas pessoas ainda estão cantando esse mantra? O que tem nesse mantra? Né? Kripamoya tá aí, ó. É porque o Kripamoya chegou depois para nós, o pessoal já estava aí. Já. O pessoal novo chegando. O pessoal novo está chegando, igual a Giovana. Giovana, cada vez que você conhece um pouco mais de Krishna, você tem se apaixonado mais por Krishna? Cada vez mais, a conexão vai aumentando. Ele é muito maravilhoso. Você quer estar perto de alguém que é, super bonito, super famoso, super brincalhão, super doce, que me dá vários sentimentos. Até, muitas vezes, ele é um bom professor também. A gente, na nossa condição, ele manda algumas lições e, por mais que sejam duras, depois que a gente passa, a gente fala, nossa, muito obrigado, eu te amo, obrigado por ter feito isso por mim. Porque é a forma que ele tem para te ensinar, às vezes. Por isso que, muitas vezes, a gente não entende o sofrimento, mas dentro, os Hare Krishnas entendem o sofrimento como uma oportunidade de aprendizado, né? Que é todo um arranjo ali para você, alguma coisa você tem que aprender. Deus não quer o seu mal, Ele não quer que você sofra, mas tem alguma lição que você tem que aprender. Por isso que vem as perplexidades. Ele botou um grande amigo e devoto dele, que é Arjuna, diante de uma perplexidade, que é a guerra. E ali ele pode passar todo esse conhecimento, né? Então, assim, a gente tem que entender que por trás dessa manifestação de tudo que acontece, existe alguém cuidando de nós.
Isso é muito importante. Isso o Hare Krishna entende. Ou devotos até de outras tradições que são espirituais genuínas. Você entende que existe alguma coisa que está cuidando da vida de todas as espécies. Quem vive na natureza igual a gente, agora está vivendo Narasimha, gente, é maravilhoso. Como que tudo está se mantendo perfeitamente. Então você olha aquilo e você fala, poxa, é Deus mesmo. Assim, Hare Krishna, é isso que você fala. E aí o Hare é esse pedido dessa energia espiritual, que é o aspecto assim, tem o masculino, né, o Purusha e o feminino, né, que estão girando. Então, essa energia, né, assim, Hare Krishna, Hare Rama, assim, no final, Krishna, a coisa vai ficando tão profunda, eu não quero prolongar, eu vou chegar lá, é só porque já passou meu horário, eu acho que está passando, não sei, está tão rápido a coisa, né? Gente, olha que interessante isso. Você começa um processo espiritual genuíno, as primeiras coisas que tendem a acontecer, o objetivo de um processo é a sua purificação de designação. A gente chama de purificação porque você vai tirar as designações disso que é temporário, que não é, e você vai tentar voltar para aquilo que você realmente é, que é uma alma pura, cristalina, Satitananda, cheia de conhecimento, cheio de bem-aventurança e eternidade, né, que é Sat. Você vai voltar para ser o que você é. Então, você precisa começar de algum lugar. E quando a gente nasce aqui, a gente não sabe muito o que está pegando. A gente meio que, se a alma é eterna, significa que a gente não nasceu agora. Mas cada vez que a gente nasce, a gente esquece. Então, essa é a importância de um professor. Alguém vai ter que chegar e vai te lembrar. Deixa eu te falar uma coisa. Acho que você esqueceu, mas você é uma alma espiritual. Então, primeira coisa, não tenha medo de morrer. Já acaba seu medo de morrer. Porque morrer não significa que eu vou me acabar. Significa que eu vou mudar de roupa, o corpo. Estou trocando de roupa. E a gente trocou de novo. A gente não lembra quantas mortes a gente teve, a gente só lembra que a gente está vivo agora. Então, esse processo de lembrar, a gente chama de purificação. Você está tirando essas coberturas, eu agora sou um ser humano, agora estou sobre o corpo masculino, né? Você vai tirar isso, porque eu não sou nada disso. Isso aqui é uma roupa que eu estou vestindo agora. É uma máquina. Yantra Rudami Mayayam. É uma máquina feita de energia material. E essa energia ela vai acabar. A gente tem essa experiência. E essa experiência da morte, ela fortalece o espiritualista. Não é um motivo de lamentar, é um motivo para ganhar energia e falar, caramba, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar em quê? Purificar, eu tenho que entender, eu tenho um tempo. Por isso que Prabhupada falou no significado, vocês lembram? Se você está na forma de vida humana e não está usando para você lembrar quem você é, para você fazer o que você tem que fazer, você é um avaro. Você está perdendo a oportunidade. Porque os outros animais, muitas vezes, eles não têm a capacidade de parar e... Por que, Hare Krishna? Não tem capacidade. Eles estão fluindo na natureza. A gente está fluindo na natureza, mas a gente tem uma anatomia, que é a forma de vida humana, é essa dádiva de, uau, o que está acontecendo? O que é a vida? Por que eu estou aqui? 5 dedos? Mais 5? 10? Para quê? Então, esse processo de purificação começa assim. Me aproximo, né? Como que faz para... Me ajuda. Eu quero voltar a ser quem que eu era. Vamos primeiro purificar seu corpo? Básico. Fazer uma alimentação mais saudável. Sabe? Vamos harmonizar todos os sistemas dentro do seu corpo. O sistema digestivo, ele vai interferir diretamente no seu sistema, né, respiratório, ele vai interferir diretamente em todo o seu sistema nervoso. Vamos equilibrar esses sistemas. Deixa o seu corpo, deixa a sua máquina, beleza. Aí você já está na cultura que já não te ajuda. Porque aqui o Brahma não é espiritual, o Brahma te deixa doidão. Então você já está perplexo, você acha que você não está, porque você não sabe de nada que está rolando, você já nasce e não sabe de nada. Aí vem a cultura e fala assim, cara, relaxa, toma um Brahma. Você fala, isso aqui vai ser o espiritual, vai me ajudar. Aí pronto, acabou a noite, você não lembra de nada no outro dia. Caramba, o que rolou? Qual foi a chance que você teve de saber o que você era? Se teve, meu amigo. Se o mestre espiritual passou na sua frente, você falou, já era a oportunidade. Então, por isso é que no processo espiritual,
pelo menos na nossa escola, a gente mantém a nossa mente lúcida. Então, você está limpando não só o seu corpo através da sua alimentação, da yoga, né, de práticas como outros tipos de yoga, como a natya, né, a dança, sabe, alguma coisa que faça o seu corpo ficar saudável. A gente faz kirtana, né? Para muita gente, o kirtana é academia. Para mim, é um momento que o coração bate. Então, a gente tem possibilidade disso. Limpa a consciência. Não se envolva demais com esse mundo que... Gente, a instrução da nossa cultura não está muito legal, entende? É muita gente querendo te falar que você vai ser feliz se você conseguir isso, se você tiver isso, se você tiver aquilo. Eles não entendem, essas pessoas elas não entendem que a felicidade, ela não é um direito seu, ela é o que você é. Ananda. A alma é feita de Ananda. Você não tem que comprar a felicidade, você não tem que buscar a felicidade lá fora. Entendeu? Se você tem que buscar a felicidade em algum lugar, se você está triste, porque a gente fica, é aqui. É nessa conexão. Ninguém vai te vender isso. E o mestre espiritual genuíno é exatamente aquele que não vai te vender isso. Porque se o mestre espiritual virar para você e falar assim, eu tenho a solução para todos os seus problemas, meu amigo, deposita aqui. Ou, tá filmando? Clique em Saiba Mais que eu te ensino, hein? Hã? Vocês querem uma coisa mais picareta do que o clique em Saiba Mais aqui que eu te ensino? Tem muita gente legal que está querendo ensinar alguma coisa legal. Claro que tem, gente. Claro que tem. Mas vira um circo assim. Não, com todo respeito, eu sou palhaço também, não posso pejorativo essa coisa. Mas vira uma loucura. De tipo assim, tudo agora pode e você tem que comprar para você ser feliz, para você conseguir o que você quer. Então você tem que se aproximar. E é muito interessante, porque na cultura espiritual existe um aspecto, hoje a Sarasvati Puja, vale muito a pena falar, se alguém tem alguma coisa para te dar, essa pessoa não te cobra pelo que ela tem. Você tem que ter a dignidade de oferecer o que você tem para receber daquela pessoa. E essa é a tradição. Esse é o princípio da doação ou da caridade no sentido, né? Você está interessado em alguma coisa que alguém tem? Chega para ele e fala assim, eu tenho isso para te dar. Você, por favor, você pode me dar isso que você tem? Vamos trocar um pouco? Não é de graça. E é muito legal, porque algumas pessoas querem, e esse mundo o valor é tão fixo que às vezes você quer ter, você não pode, porque não tem negociação. E a Asa é mestra em saber, né, amor, que existe um valor e que, poxa, esse valor pode ser negociado. Até a gente viu um humorista indiano que a gente adora, a gente morre de rir com ele. Ele tá falando que o pessoal sabe vender, que é isso, tipo assim, pela cor que você chega, pela roupa que você usa, o preço é um, cara. Só que ele sabe que assim, pô, eu preciso vender. Então no final, cara, é muito legal, às vezes o preço cai assim, sabe? É Black Friday mesmo, tipo 80%, você fala, uau! Só de você virar, a Kamalati tem a técnica. Gostou de uma coisa, ela já vira pra mim e fala assim, não manifesta que gostou. Quando ela gosta, o cara olha pra ela e fala assim. Quando ela gostou muito, o cara já, nossa, não, mas aqui eu te dou 50% de desconto. Ela vira as costas e vai embora, o cara, tá quanto você quiser. Aí ela vai e compra. Eu tenho tanto. Né? O que eu estou dizendo é assim, esse mundo ele criou uma cultura que ela não funciona do jeito que tem que ser. O que tem que ser é, poxa, ele tem algo que eu quero. E apesar de ser muito caro, o que eu tenho é isso. Então aí é a humildade. Ou eu só tenho isso, você aceita o que eu tenho e você me ensina? Se ele for um mestre genuíno, ele vai ver que é verdade. Ele vai ver que é verdade. Pô, ele tem isso mesmo. Então, eu podia ficar aqui a vida inteira. Quando os devotos me dão a oportunidade de falar, eu adoro falar de filosofia espiritual. Eu adoro aplicar, sair da batalha de Kurukshetra lá de 5.000 anos atrás e trazer a batalha de Kurukshetra para a minha vida pessoal. Eu espero que vocês tragam ela para a sua vida pessoal, diante do mundo, diante das situações que cada um de vocês estão passando. E saibam que numa palestra, num domingo, como é que chama isso? No Power Ranger Hare Krishna, na hora que a gente mofou aqui, não dá para saber tudo. Tem que praticar. O que é praticar? Vai para casa, pesquisa,
Estuda o livro, pega a Bhagavad Gita, estuda a Bhagavad Gita, volta para cá, conversa com as pessoas, volta para casa, estuda os outros livros. A cultura védica tem uma compilação imensa de sabedoria espiritual. Não tem fim. Você não vai conseguir terminar numa vida. Não vai. Porque são tradições e tradições e tradições e milênios de história que infelizmente nós não tivemos acesso nas nossas escolas, nenhum professor, e não foi por maldade, é porque eles também não sabiam que existia, mas por um arranjo transcendental e que a gente não pode desperdiçar. Prabhupada arriscou sua vida atravessando o oceano, já velhinho, para trazer esse conhecimento traduzido, mastigado, porque se chegasse também no Devanagari, aqui no alfabeto original, não ia adiantar nada. Foram muitas noites de pouco sono para poder trazer esse conhecimento acessível para nós. Infelizmente, eu não posso revelar tudo que eu sei aqui. Aos poucos, cada vez que os devotos me dão a oportunidade, eu tento passar alguma coisa que espero que inspire vocês a fazer o processo de vocês, que a gente chama de sadhana, né? Porque você é um sadhaka, você tem uma disciplina, e aí você vai estudar um pouquinho por dia. Eu vou pegar o Bhagavad Gita e vou ler um verso por dia, e vou pensar sobre isso. E mais legal é que depois, naturalmente, que você purificar o seu corpo, a sua mente, começar a seguir as instruções que esses mestres estão ensinando, que a primeira vez, gente, a minha esposa sabe disso, eu sempre falo isso, a primeira vez que eu li Prabhupada, eu falei, nossa senhora, esse senhorzinho está viajando. Ele estava falando para o meu benefício, mas a posição que eu estava, interna, eu não conseguia entender por que ele estava falando aquilo. Mas aos poucos eu insisti. Sabe, tem alguma coisa aqui? Tem alguma coisa aqui? O que é que está aqui dentro? Não consigo. Eu não conseguia acessar. E os devotos sempre muito misericordiosos. Até que uma hora, sabe aquela coisa? Bateu. Uau! Captei. Não tem aquele cara do... Captei, mestre. Amado mestre. Captei. Agora eu tenho uma jornada um pouco mais consciente. Eu tenho mais inspiração para continuar a minha jornada e ler. E fazer esse processo de purificar e de tentar contribuir de alguma forma. Então eu quero encerrar hoje falando sobre... Eu coloquei assim, eu falei, poxa, por que Hare Krishna? Né? Então a gente canta o mantra, a gente não precisa de vestir de Hare Krishna para ser Hare Krishna. Hare Krishna é uma consciência, uma lente. Através desses estudos, dessa ciência espiritual, você vai aplicar ela no seu dia a dia. Hare Krishna não é domingo no templo. Entendam isso. Hare Krishna é Yat Karosha Dashnasi. Tudo que você fizer, você está fazendo como uma oferenda. Você está lembrando do porquê que está existindo tudo. Existe Deus, existe eu, existe todo mundo e a gente está junto aqui. Existe um propósito. Qual que é o propósito? Voltarmos para quem nós somos. Uma alma espiritual junto com a comunidade espiritual. Isso que eu ia falar, que eu não ia revelar, mas é que a vida espiritual é uma comunidade. Não é Krishna uma pessoa. Você vai chegar lá e vai encontrar... Cheguei no mundo espiritual. Oi, Krishna. E Krishna vai estar lá sozinho. Oi, bem-vindo. Só tem você e Krishna. Cara, é uma comunidade gigante. Todo mundo lá, dançando. Olha aí, ele chegou, voltou. Então... eu botei assim, falei, bom, vou falar popular então. O que é um mantra Hare Krishna? Né? E botei no Google. Adoro essas ferramentas contemporâneas, porque é o que você, né, quem for pesquisar, o que é Hare Krishna? Vai colocar lá. E o que ele vai achar? Depois disso que eu expliquei, tenta entender agora essa redefinição. De acordo com Srila Prabhupada, ou o Google, a inteligência artificial do Google falando, olha que legal. De acordo com Srila Prabhupada, o mantra é uma oração a Krishna e Radha, Hare, né? Pedindo para se ocuparem em serviço, fazer algo que vale a pena pela vida, sabe? Cheio de energia espiritual. É também uma oração à energia espiritual de Krishna, para elevar o devoto e plantar o desejo de servi-lo. Então a gente canta. Por que o devoto canta aqui? Ele está assim, cara, por favor, me manda alguma coisa para eu fazer aqui nesse mundo que presta. Eu quero contribuir com o mundo. Eu não quero ser um parasita, só usufruo disso aqui. O devoto, ele tem isso.
Essa é uma diferença, tá? De uma pessoa que está buscando uma vida espiritual e de uma pessoa que não. A pessoa que não, ela explora o mundo, ela explora as pessoas, ela explora os recursos. O espiritualista não, ele quer oferecer a pouca coisa que ele tem, que é a energia vital dele. Muitas vezes o devoto entende que não tem nada aqui, então o que eu tenho para oferecer? Tudo é de Cristo, eu vou pegar, a gente fala que é igual o filho, pega o dinheiro do pai e compra um presente pro pai, né? O pai, feliz dia dos pais, com seu próprio dinheiro, mas eu fui lá, peguei seu dinheiro, comprei, estou te dando, que eu tenho é o quê? O meu amor por você. É isso que a gente faz. Então, a explicação, né? O mantra é Hare Krishna. A palavra mantra significa aquilo que nos livra da mente. Ficar muito nessa coisa de, assim, perplexidade, né? O que é, o que não é. Viajando demais, mente é viajando demais a maionese. E o mantra é uma ferramenta para isso, para você concentrar. Então ele tem ritmo, ele, sabe, foco. O mantra é um chamado espiritual ao Senhor e a sua energia interna, que é rara, para proteger o devoto. A energia interna de Deus. O canto do mantra é como uma criança chorando pela mãe. Hare Krishna, por favor, me tira dessas perplexidades. Por favor, me coloca no seu braço. Me manda fazer alguma coisa que presta. É isso, é assim que canta. A gente não fica cantando mantra só o mantra, a gente fica cantando mantra com consciência. Por favor. O mantra é um som transcendental que ultrapassa os estratos inferiores da consciência. O mantra é uma plataforma espiritual da qual qualquer pessoa pode participar sem qualquer qualificação prévia. As palavras do mantra Hare pode ser interpretado como a forma vocativa de Hari, outro nome de Vishnu. Krishna refere-se à divindade suprema, significando aquele que é todo atrativo. Rama refere-se à divindade suprema, significando aquele que é a fonte de todo prazer. E é por isso, com essa consciência, que nós, aqui no templo de BH, conhecido como Templo Hare Krishna, humildemente estamos tentando chegar perto de ser alguma coisa que possa ser lembrada e chamada de Hare Krishna. Hare Krishna. Às vezes está tarde, estão começando a servir o suco. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta para brilhantar a nossa conversa? A japa, né? Uma coisa que eu acho importante quando você fala de consciência é justamente essa questão da elevação da consciência através da Bhagavad Gita e através dos ensinamentos do Krishna. E é totalmente diferente do conhecimento mental que o Ocidente nos traz como forma de conhecer e saber das coisas. Do conhecimento o que você falou, Titi? Mental. Ah, mental. Uhum. Porque quando você trabalha a consciência, você trabalha a questão do seu átomo, do seu espírito, que é o todo eterno, que é a fonte real da vida, e não uma fonte material e física, que é a questão mental. Da mente com sentidos aqui se interagindo nesse mundo, né? Justamente, porque até onde eu estudei, a mente ela é conectada ao corpo, né? A consciência é conectada ao espírito. Então, isso. São duas formas que se vive dentro de uma. E que se você não entender essa diferença, você faz uma bagunça e acha que é uma coisa só. Então esse ensinamento de Krishna é justamente para diferenciar esses dois mundos. A consciência da mente, né? Justamente, para que você se eleve, você não se perturbe tanto ainda, mesmo estando aqui no plano físico. Uau! Tá vendo os estudos do Alexandre, onde que levou ele, hein? Ou seja, funciona, né? O processo está funcionando. Olha que, cara, que visão legal, né? Isso é uma confusão muito grande, até no meio acadêmico, assim, né? Lá na filosofia, né? Onde eu fiz parte. Tem muita coisa assim, mente, consciência. Você fica assim, cara, o que está acontecendo? Qual que é a nomenclatura? Qual que é a qualidade de cada um? E através do conhecimento védico, de um modo em geral, você realmente... Você categoriza, né? Ó, isso aqui é consciência, isso aqui é mente. É bem diferente. Muito obrigado. Muito obrigado. Para mim foi uma prova que eu te vi chegando aqui, e agora você vai falar isso, olha para você ver como que anda, né? Você falou o meu processo, até onde eu cheguei. E assim, a gente vai chegando a certas revelações, né? A certas consciências, a gente vai ver uma forma diferente de ver a vida.
E por isso que eu falei que é místico e sutil, né? Aqui fora no mundo a gente, pessoas normais, mas aqui dentro o processo está acontecendo. Eu antes de conhecer Krishna mesmo, consciência de Krishna e outras coisas, de próprios dedos, coisas que eu estudo muito pouco. Mas eu já nas minhas orações, ou nos meus encontros de orações que eu fazia na época, eu já tinha essa consciência do seguinte. É aquilo que você falou, né? Você não é Krishna só aqui, mas você é Krishna em todo momento da sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na sua família, nos seus amigos, em todas as coisas. E eu falava sempre assim com o pessoal, gente, o que eu entendo do processo de oração é o seguinte, esse momento de oração, quando a gente entra nesse ritmo de fazer oração, quando a gente se ambienta nesse momento dentro de nós, né, de fazer uma oração, eu pensava comigo, mas esse não é o momento que nós deveríamos ter durante todas as horas de nossa vida? Por que a gente só tem quando a gente vai orar? Por que a gente só entra nesse estado de meditação no momento da oração e não durante o dia todo? E são estágios, né, na verdade. Porque o grande yogi, ele vai ficar sempre em samadhi, que é sempre no estado de oração. Só que como que você chega lá? Essa é a ciência. Tem um método, tem um passo. Como que eu atravesso a rua? Eu tenho que dar um passo aqui, chegar ali, atravesso. Então você tem que dar esse passo, você tem que atravessar esse lugar para chegar nesse. Se é um desejo, eu quero estar sempre. Por isso que a gente faz as práticas espirituais, para estar sempre consciente. E a gente só tem que falar, você falou, a gente é Krishna, é legal, porque você bota num espaço, a gente tem que entender também que Krishna, ele é uma pessoa, né? Que a gente não consegue ser Krishna, mas a gente consegue conectar, igual você falou, né? Com ele, né? Conviver com ele ali, né? A gente é uma parte dele, claro, mas ele em absoluto, assim, né? Poxa, é muito grande para nós, né? Ensinar pra gente tudo isso, né? A Alice comentou o negócio da japa, é muito importante, né? O que você queria falar da japa? Ou você queria que... Não, porque eu acho que é a prática que purifica, que ajuda no processo. Então é importante falar da parte mecânica ali. Uau! Do porquê Hare Krishna, por que tá com a japa, né? É um compromisso diário mesmo. Legal. É porque a gente, como algumas outras tradições, a gente tem um rosário, né? Que é tipo rosário que chama um terço. Acho que mais tradição para nós aqui, eu acho que mais do que rosário é o terço, né? Para mim, então. E aí o terço, o que é o terço? É essa parte, é igual a Alice está falando, diariamente existe essa prática também, que a gente canta uma quantidade de mantras, que é né? Depois que você chega num ponto aqui, igual a Arjuna, tá? Porque eu acho que essa prática, ela já é depois, né? Ela é depois assim, eu estou perplexo, estou no meio desse mundo material, tá louco. Aí você acha um mestre espiritual igual a Bhagavad Gita, né? Prabhupada e tal. Você fala assim, vou me render esse processo. O que Prabhupada fala? Canta o mantra. Então, depois que você chega num nível de se convencer, porque existe um processo anterior para você se... Sabe? Por que Hare Krishna? A hora que você fala que eu estou tentando ser Hare Krishna, você já chegou num processo que você começou. Mas e antes disso? Como que você chega no início de fazer o processo? Então, você tem que se render primeiro. Você tem que dar eu falei isso hoje lá em casa, você tem que dar um passo de fé. É um passo de fé, tipo assim, você vai lendo, você vai estudando, você vê o nível de conhecimento da pessoa, você vê a forma como ela vive na sociedade e fala, cara, isso é um grande sábio, um grande santo. Se ele está falando isso, que tem isso tudo dentro desse mantra, e está falando para eu cantar, é um processo. Você não vai cantar se você não acredita, se você não se convencer de que essa instrução que ele está te dando é boa. Então, para você chegar no nível de cantar jápares, é porque você já meio que chegou igual a Arjuna, que o Krishna me instrua. O que eu tenho que fazer? Aí Krishna vai falar, o Prabhupada, canta o mantra Hare Krishna para começar a história. Então você chega nesse processo, igual você falou, mecânico. Vou lá, vou vencer a minha mente, igual você está falando. Eu não vou cantar, tem muita coisa, prioridades do dia. O dia é curto, mas eu vou dar prioridade, pode ser? Eu vou dar prioridade. Então você começa esse processo de lutar, a Kurukshetra começa com a mente. Hoje eu vou cantar tantas voltas. E no processo você vai se apegando mais, vai se purificando e aumenta essa relação e a prioridade. O seu tempo, você já tira várias coisas que você não precisa do seu dia e já coloca o seu tempo de cantar mantra. Ou seja, você vai cada vez mais se ocupando em atividades espirituais. Por isso que é uma ciência. E ela é progressiva. E ela tem que ter um começo. Qual que é o começo? Fé. Por isso que eu estou falando. Para quem está fazendo, continuar cultivando com entusiasmo, tem que ter o sadhana, e para quem está chegando, se aprofundar. Vou conhecer Hare Krishna, fui lá num domingo e... Não, leia a escritura desse povo, vê o que ele está falando lá na Bhagavad Gita.
E depois, se que você quiser sair do nível de conhecer o que é a filosofia e praticar a filosofia, viver ela, aí você começa a dar os votos de, vou começar a cantar esse mantra, de verdade. Você consigo mesmo. Pum! Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Depois de um tempo, esse mantra ele vai arrancar o que a gente não precisa e vai encher a nossa vida de um monte de coisa que a gente não imaginava que era maravilhosa. É isso que vai acontecer, né? Por favor, ele voltou! Aqui, justamente eu estava pensando nessa ideia de processo de purificação que você falou, essa ideia, né, de purificar o seu corpo, né, como uma entidade vivente como um templo, né, que existe um método, existe uma forma para purificar, para poder enxergar isso que a gente vê nas escrituras, escuta, sente. E lembrei de um discípulo perguntava a Prabhupada, uma entrevista, não sei se foi uma entrevista, perguntava se ele podia, Prabhupada podia mostrar Deus, né? Podia mostrar para ele, sim, consigo. Só que você, né, com os seus sentidos, não vai conseguir enxergar. Você não vai conseguir enxergar, a gente não consegue enxergar. A gente pode ver, Deus está para se apresentar, só que a gente não está preparado, né? O que precisa para fazer? O que precisa para abrir? O que isso faz muito sentido assim no dia a dia, né? Purificar o corpo, porque como ele está, purificar o pensamento, o corpo, limpar ele, né? É como essa ideia de rádio, né? Do AM, do FM, de sintonizar, né? De como que começamos pela comida, como nos alimentamos, não só vou comer uma comida mais consciente, sino a consciência que eu vou ter quando eu como, né? Seja o mais humilde, seja um copo de água, mas a consciência que você tem quando toma água, né? Isso faz diferença dia a dia. E é essa prática que potencializa você como indivíduo, que dá o sentido desse templo reunir vários indivíduos que estão praticando para a potência ficar maior espiritual. Claro, exatamente. A purificação, o que tanto, né? Que tanto a gente conseguir purificar para poder ter esse Shakti, esse Ki, né? Essa energia, e para si mesmo, né, para ser consciente. E aí vem toda uma série de que a gente vê, né, de processos de purificação, síntese de alimento, pensamento, que consumo, que leio, que penso, né, que faço, que falo, que canto. E aí que vem o Mahamantra, né, como uma ferramenta desta era, né, como essa ferramenta que interessante, não vou falar, a IA que transcende os mundos inferiores e chega aos mundos esse conceito aqui. Esse conceito, mas que transcende, né? Que transcende essas camadas, né? Como que viajaria em todos os níveis nesta era, né? E tem diferentes formas de a gente se purificar, né? Cantar. É esse que a gente acabou de fazer aqui, né? Com o coletivo. E essa outra forma, né? Seria a meditação com a japa, que iria, isso que você fala, muito legal, no sentido de essa relação íntima com Deus. Essa relação íntima, né? Segredo, né? Com Deus, que é lá. Silenciosa. Como essa relação que tão forte, né? Tão forte que só quando a gente consegue experimentar essa minúscula parte disso, sente e continua, né? Porque a gente fala, né? Quantas voltas, quantas japas, quanto tempo. Quase que não há quantidade, há profundidade com que você vai. Porque se você vai profundo, você não quer parar. Seja um momento que não quer parar. Né? Que seria o estado, né, ideal. E aí que a gente acha que se junta, os domingos, todo mundo, todos os tempos que chega Prabhupada, funda pra gente lembrar disso, né? E saber que a gente não está sozinho, a gente está com essa imagem aí. A gente podia ficar aqui a vida inteira, porque para mãe nós estávamos com saudade, mas realmente a gente pode começar conversando. Shila Prabhupada aqui! Vai ser servido um jantar agora, então todo mundo. Agora sim, né? Agora o jantar, né? Outra forma